Hoje eu vou te ensinar como controlar os seus pensamentos. Mas para isso, eu preciso começar com uma pergunta. Você sabe o que é um sutra? Quando eu falo isso, muita gente já pensa logo no Kama Sutra, mas não é nada disso que eu estou falando. Sutra é um estilo de texto onde se escreve em sânscrito com o mínimo de palavras, o máximo de informações possível. Essa maneira de escrever era muito usada na Índia antiga, onde os sábios usavam os sutras para escrever tudo o que eles aprendiam nesse formato de sutras, para que as ideias e descobertas ficassem guardadas e que não fosse de fácil acesso para qualquer pessoa. Naquela época, toda a sabedoria milenar era considerada algo muito importante e precioso para ser passado para qualquer pessoa. Então, os sábios escolhiam meticulosamente as pessoas em quem eles acreditavam que estavam prontas para aprender. Então, explicavam os sutras em detalhes para os seus estudantes. Ou seja, o sutra é quase como um código que precisa de alguém, que pode ser um guru, um mestre, um professor, que nos ajude a entender o que ele significa e toda a mensagem por trás daquela simples frase. E hoje eu vou trazer e decodificar para vocês um dos sutras mais importantes que existe. Um dos que mais me impactou quando eu aprendi, porque ele abriu uma porta para muitos outros aprendizados importantíssimos sobre a nossa mente e a nossa vida. No segundo sutra de Patanjali, um livro escrito há mais de 2000 anos atrás, diz assim: Yoga Chitta Vritti Nirodha. Isso é em sânscrito, mas calma que eu vou traduzir para vocês. Isso quer dizer, yoga é o controle das modificações ou flutuações da mente. Mas agora a gente vai se aprofundar nessa frase e entender toda a sabedoria escondida nesse sutra. Para começar, vamos desmembrar o sutra e entender o que cada palavra ali significa. A primeira é yoga. Uma palavra super conhecida, mas que a maioria não sabe o que significa. Yoga significa juntar, unir, focar e concentrar a atenção em algo. Mas juntar o quê? Unir o quê? A união da consciência individual com a consciência universal ou a consciência divina, indicando uma perfeita harmonia entre o corpo, a mente e o espírito. Yoga Chitta. A gente já viu o que significa yoga, a próxima palavra é chitta. Chitta é a nossa mente, a nossa consciência, mas chitta é a mente no seu estado perfeito, tranquilo, tipo um mar calmo, sem ondas. Então, continuando, Yoga Chitta Vritti. Próxima palavra para a gente entender, Vritti. Vritti significa as modificações, os acontecimentos na nossa mente, ou seja, tudo que acontece em Chitta, ou seja, tudo que acontece na nossa mente são os Vrittis. Lembra que Chitta é a nossa mente como se fosse um mar calmo e tranquilo? Os Vrittis são as ondas. Tá lá nossa mente tranquila, depois de um segundo, bum, vem um pensamento, ou uma memória, ou uma sensação, ou seja, vem uma onda, vem um Vritti. E de onde eles vêm? Os vrittis, esses acontecimentos na nossa mente, são criados a partir do nosso contato com o mundo externo. Ou seja, se você vive aqui no mundo, tudo que você vê, ou ouve, ou sente, ou experiencia, tudo isso criam ondas, criam vrittis. Então esses vrittis, essas ondas, estão sempre modificando o nosso campo mental. Às vezes com ondas maiores, às vezes com ondas menores, às vezes tudo se acalma e logo começa tudo outra vez. A gente pode ir bem mais a fundo em outro vídeo nisso, mas por enquanto eu vou parar por aqui para a gente continuar no nosso sutra. Então, Yoga Chitta Vritti Nirodha. Faltou a gente falar sobre a última palavra, Nirodha. Nirodha significa o controle completo da mente e suas modificações. Eu sei, você está pensando exatamente a mesma coisa que eu pensei quando o meu professor falou isso. Legal, mas como é que eu faço isso? Como é que eu consigo controlar minha mente? Primeiro, vamos falar sobre expectativas.
No yoga, o destino final, a ideia, é tudo que a gente aprende para a gente conseguir chegar na famosa iluminação, ou seja, ter controle total da mente, das emoções, estar em completo equilíbrio e nada mais nos abalar. Mas eu vou ser realista com vocês. Eu não vivo uma vida 100% dedicada a isso. Eu não moro numa caverna nos Himalaias, então eu sei que isso não é algo que vai acontecer na minha vida. Mas você conhece aquela expressão mira na lua que se você errar pelo menos vai chegar nas estrelas? Eu levo por esse lado, sabe? Eu vou colocando em prática tudo que eu aprendo e eu sei que eu não vou chegar nesse estado perfeito de ser, mas pelo menos eu aprendo tanto, mas tanto no caminho e vou aprendendo tantas coisas que me ajudam tanto a viver de uma forma mais leve, mais feliz. Então eu continuo estudando, aprendendo e tentando colocar em prática dentro das minhas possibilidades. Mas continuando, tendo as nossas expectativas alinhadas sobre o controle total da mente, eis o que o meu professor falou quando eu fiz essa pergunta para ele. Como que eu consigo controlar minha mente, controlar os meus pensamentos? Porque quando a gente senta para meditar, por exemplo, parece que só piora. Eu tento controlar e vem mais pensamentos ainda. Aí ele disse assim, aceitando o que vier e mudando o que precisa ser mudado. Trabalhe nisso. E aí ele deu um bom exemplo. Ele disse, olha, quando você está tentando respirar da maneira certa, mas está um pouco difícil, se você ficar brigando com a respiração, só vai piorando. Mas se você aceitar a forma como você está respirando, a respiração vai se acalmando sozinha. Na meditação é assim, com os pensamentos também. Não fique brava que os pensamentos vêm, só veja eles vindo, passando, como nuvens passando no céu, sem se apegar a nenhum deles e também sem suprimir, porque onde há supressão, há conflito. Não é engraçado que o segredo para controlar os pensamentos é não tentar controlar eles? Ou seja, é super contraintuitivo. Por isso é tão importante a gente estudar e aprender, não é mesmo? E aí meu professor ainda deu a dica. Quando você conseguir dar uma acalmada nesses pensamentos, por simplesmente assistir eles passando, deixar eles irem e virem, sem se agarrar a nenhum deles, sem pegar para remoer nenhum deles, quando der uma acalmada, quando o céu der uma limpada nas nuvens, ficar com menos nuvens, aí você pode trazer um pensamento positivo ou um mantra e focar nele. Repetir mentalmente, ficar ali focando em algo bom e positivo. Por isso, nas minhas meditações guiadas, que vocês já estão acostumados a fazer aqui, eu sempre trago um mantra para nos ajudar a focar em algo bom, que nutra a nossa mente com coisas boas. Lembra de Tita, que é a nossa mente? Eu falei que a gente pode pensar como sendo um oceano, né? A gente pode pensar nela também como se fosse um campo. E quando a gente foca num mantra ou num pensamento positivo, é como se a gente estivesse plantando uma sementinha boa no campo da nossa mente, para cada vez mais florescer coisas boas, positivas e bonitas. Existem muitas diferentes maneiras no mundo de aprender a lidar com os pensamentos e a nossa mente. Eu uso muito as práticas de yoga, a parte prática das posturas de yoga, os pranayamas, que são os exercícios de respiração, e em especial a meditação, que é um ótimo treino para acalmar a nossa mente. Iyengar, um famoso sábio e mestre yogi, ele fala que yoga é tanto o meio quanto o fim. Ou como disse Guimarães Rosa, a coisa não está nem na partida nem na chegada, está na travessia. O objetivo na prática de yoga é conseguir essa união do corpo, da mente e do espírito, que Iyengar define como integração da camada mais externa ao eu mais interno. Nós integramos, não banimos pensamentos nem reprimimos memórias ou emoções. Em vez disso, nós libertamos da turbulência que os vritis, essas flutuações da mente, nos causam, treinando a mente para observar, discernir e desapegar. A prática regular de meditação nos ajuda a desenvolver a capacidade de ficar mais calmo, mais tranquilo.
A meditação nos ajuda a desacelerar o suficiente para perceber e categorizar esses vritis que surgem dentro de nós. Tudo isso é um processo contínuo de autodescoberta e requer paciência, perseverança e comprometimento. À medida que você começa a se conhecer e a se entender melhor, você começa a ver o que está por baixo da superfície das coisas e se torna capaz de reconhecer quando algo não está mais funcionando bem para você. E no final das contas, é para isso que a gente estuda, procura o autoconhecimento. Porque já que passamos tanto tempo aqui dentro da nossa mente, melhor fazer as pazes com ela, né? Conhecer ela bem, para a gente viver bem acompanhados. E nos conhecendo melhor, nós conseguimos fazer melhores escolhas, ver as coisas como elas realmente são. Temos mais coragem de fazer o que tem que ser feito, mais força, e também conseguimos curtir mais momentos de tranquilidade e paz. Afinal de contas, a gente geralmente tem mais medo do que não conhecemos bem, não é mesmo? Por isso, o autoconhecimento é tão libertador e nos faz tão bem. E eu tenho certeza que você está nesse maravilhoso caminho, porque você está aqui, escutando tudo até o final. Eu te desejo uma vida cheia de saúde, leveza, sabedoria e muito aprendizado. Se você quiser meditar comigo, eu tenho várias meditações guiadas aqui no meu canal. Vem comigo. Amor e luz, Namastê.